Esse estúdio de gravação aqui eu construí no pior momento da minha vida. Eu estava em luto, em burnout. Era pandemia de Covid-19 e eu estava sozinha em casa com 2 crianças pequenas. Aí vamos à biblioteca. A biblioteca é muito legal. Eu não fazia ideia que esse puxadinho improvisado na época ia virar a Rádio Tertúlia, a minha produtora de podcast. E muito menos que construir esse estúdio de gravação ia me ajudar a me reconstruir também. Porque o áudio sempre me salvou. Vem fazer podcast na Rádio Tertúlia. Para te dar um pouco de contexto, eu sou Bia Pasqualino, sou jornalista, apaixonada por rádio e por podcast, é claro. Quando eu era pequena, eu era muito tímida. Eu era daquelas crianças que não saíam da barra da saia da mãe, literalmente. Hoje em dia eu consigo entender um pouco do porquê que eu era assim na época. Nada como terapia na nossa vida, não é mesmo? Mas naquela época, anos 80, a gente tentava só sobreviver. A minha mãe não sabia mais como me ajudar a me soltar. Até pro pediatra ela me levou e envolveu ele nessa missão. E ele perguntou para ela o que eu gostava de fazer em casa, o que eu fazia sozinha e com um pouco de alegria. E a resposta dela era, bom, a Bia gosta de ouvir música, de cantar, enfim. Ela se diverte com meus LPs em casa. Porque a minha família sempre foi daquelas que amava fazer festa, sabe? Dançar, cantar, todo mundo junto, vibe anos 80. Bom, e o remédio que o médico receitou para o meu caso mudou toda a minha vida. Um gravador karaokê. Foi isso que ele mandou a minha mãe comprar. Essa foi a primeira vez que o áudio me salvou. E hoje eu vou te contar da segunda. Corta para 40 anos depois, eu já formada, trabalhando com rádio, podcast, parece mágica, mas até eu chegar nesse dia aqui, teve muito suor, muito choro, desespero, muitas coisas boas também, é verdade. Nesse vídeo eu vou te contar como que eu construí esse meu estúdio aqui de casa, no meio de uma das maiores crises que eu tive na minha vida. Bom, era 2021, aquele caos de pandemia de Covid-19, eu em pleno luto pela morte da minha mãe, que morreu uns meses antes, enfim, foram 14 anos de luta contra um câncer no olho, e eu trabalhava loucamente como diretora de um grupo de mídia. O que um dia tinha sido o emprego dos meus sonhos, naquele momento me adoecia lentamente e sem dó nem piedade. Naquela época eu já estava separada e tinha 2 filhos, de 3 e 4 anos, e fui morar então na casa que era da minha mãe. Entre idas e vindas, eu cheguei à conclusão que a minha máscara de oxigênio ia ser realizar um sonho antigo. Um sonho que eu já tinha proposto para minha mãe e ela não tinha me dado autorização para seguir em frente. Vou fazer sim o meu estúdio de gravação aqui nesse espaço. Desculpa, mãe, mas parece que agora esse barco desgovernado, quem comanda sou eu. E assim foi. Primeiro, deixa eu te explicar que esse espaço aqui dentro da antiga biblioteca dela, que lia muito, tem mais de 10 mil livros que ficaram aqui comigo, esse espaço não era para existir. Mas como o pé direito da rampa da casa ficou muito alto, a minha mãe não viu sentido nenhum naquilo, achou um desperdício e logo mandou fechar esse pedacinho aqui para ela usar dentro da biblioteca. Mais um contexto para você. O meu pai, ele lidava com obra e o sonho dele era fazer, óbvio, a casa perfeita para ele e para ela envelhecerem. E esse sonho virou essa casa aqui, com rampa em vez de escada, que é para eles poderem usar até ficar bem velhinhos quando precisassem eventualmente de cadeira de roda ou tivessem dificuldade de andar, né? Mas hoje quem usa muito são os meus filhos e ficam felizes de ter rampa em casa porque eles conseguem correr para cima e para baixo, gritando, é uma alegria que só. E como só erra quem faz, eu cometi muitos erros nesse processo de transformar esse espaço que tem 6 metros quadrados no meu estúdio profissional. Depois de tirar toda a tralha acumulada aqui, com as coisas que tinham sobrado na casa, começou a primeira decisão errada, a famosa
porta de vidro deslizante. A empresa prometeu uma redução de 80% de ruído, mas o estúdio isolava menos som que a minha paciência em 2021. Eu até tentei deixar o espaço bonitinho, organizado, ignorando o grande BO que eu tinha ali. Negação, que chama, né? Até essa mesa lindona que você tá vendo, que é queridinha dos youtubers, eu comprei. Aquelas que sobem e descem, sabe? Sei lá pra quê, porque eu sou millennial e eu só trabalho sentada. Não adianta inventar esse tipo de modernidade pra mim, porque eu não vou usar. Bom, aí eu recalculei rota e recalculei também o investimento. O plano ficou esse aí, mas depois eu pensei, se eu me fechar pra gravar aí nesse espaço, meus filhos vão ficar onde? Não dá pra tirar o olho de criança nessa idade. Era só eu e eles aqui dentro de casa. Eu precisava parar de improvisar. Então, chamei ajuda especializada, refiz o plano e coloquei isolamento acústico de verdade, lã de rocha, tal, todas aquelas placas que precisam. E aí a coisa começou a engrenar. Aquela fase em que você olha e fala assim, agora vai. E também pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Na iluminação, eu taquei logo 6 LEDs amarelos. Nossa, Bia, você planejou tudo isso? Não, eu só detesto luz branca, botei uma quantidade de lâmpada que eu achei que não fosse ficar escuro e rezei para dar certo. No piso aqui desse espaço eu nem mexi, porque ele é de madeira, é lindo, meu pai arrasou, muito bem, obrigada. Conforme a obra ia acabando, eu já ia enfiando minhas parafernálias todas aqui. Mesa, cadeira, equipamento, computador, já fui enchendo para já ir, né, dando aquele clima de tá vindo aí. É ansiedade, né, vocês sabem. Ah, um detalhe, nesse meio tempo eu pedi demissão daquele emprego que drenava a minha alma. Eu precisava cuidar da minha saúde mental e aí não tem jeito, né? Aquele combo psicólogo, psiquiatra, né? Só quem viveu já sabe. Então eu foquei primeiro em terminar o estúdio da casa, cuidar de mim e das crianças. E enquanto o vidro acústico não chegava, eu já estava ali tentando me reerguer aos poucos, sem pressão, bolando novos planos de trabalho, indo devagar. Até esse momento, o estúdio, apesar de tudo que eu estava fazendo, era tipo um mimo para mim, sabe? Tipo uma coisa boa no meio do caos. Eu não tinha ideia ainda de transformar ele num emprego em si. Talvez uns freelas, uns bicos, mas não num trabalho real. Bom, o vidro chegou e ficou do jeito que eu queria. Aliás, ele me salva muito na dinâmica de mãe solo, trabalhadora em casa. Se eu já usei esse espaço para fugir do caos dos meus filhos, me recuso a responder. E finalmente, depois de uns 4 meses de obra, voilá, meu estúdio ficou pronto. E aí teve o primeiro design de interiores, as primeiras arrumações que eu fiz e aí tudo mudou, no estúdio e em mim. Em agosto de 2021, eu avisei o mundo que a Rádio Tertúlia tinha nascido. Como que foi isso? Bom, eu fiz um post tímido, envergonhado, querendo morrer lá no meu Instagram, daqueles que você publica e sai correndo, sabe? Não estava acostumada com essas coisas. É que eu sempre fui CLT, funcionária concursada, e agora estava abrindo uma empresa de produção de conteúdos sonoros para rádio e podcast. Honestamente, eu não sei se era coragem ou se era delírio. E aí eu fui me virando, fiz o site, comprei e organizei todos os equipamentos que eu precisava e eu adoro tecnologia. Fiz o PDF dos anúncios da empresa, enfim, dos serviços que eu prestava. Eu aprendi onde emitia nota fiscal no site da prefeitura, o que para mim era assim muito mais difícil que fazer isolamento acústico. Aprendi a mexer no Canva, aprendi a cobrar pelo meu trabalho, que não é fácil isso. Enfim, foi puro sofrimento essa parte aí. Mas quem foi criado na base do engole o choro, né, já sabe, a gente só vai. E o lema é, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. E foi assim que o áudio me salvou mais uma vez. E aí eu me reergui, a pandemia acabou, as crianças foram crescendo, tão bem, e a Rádio Tertúlia completa 5 anos, agora em 2026, com quase 400 episódios de podcast produzidos. E esse estúdio aqui, ele foi mudando junto comigo ao longo desses 5 anos. Ele nunca ficou, nossa, tá pronto. E talvez seja essa a graça, porque hoje ele tá assim, ó. Eu gosto muito, modéstia à parte, acho ele um charme, adoro ficar aqui.
Mas também vou te dizer que ele tá cheio de cabo, coisa aqui em cima da mesa, é a luz que eu mexo toda hora, compro novas coisas e coloco nas gavetas, essas coisas, né? Não é aquele estúdio clean, minimalista de YouTube que parece que ninguém usa, desses que a gente assiste aí a tour no YouTube. Aqui tem vida acontecendo, tem gravação, tem pressa, tem criança entrando e saindo, tem café, tem trabalho. Mas, sinceramente, eu acho que hoje ele tem mais a minha cara do que nunca. E é engraçado pensar que tudo começou com uma criança tímida e um gravador karaokê. Se alguém me falasse lá em 2021, no meio daquela confusão toda, que esse puxadinho de 6 metros quadrados ia virar tudo isso, eu acho que eu provavelmente ia rir ou chorar, os dois ao mesmo tempo, porque esse era mais ou menos o meu estado mental naquela época. Hoje, a Rádio Tertúlia cresceu, tem sede própria numa outra casa, tem um outro estúdio maior e eu ainda estou inventando moda de querer fazer mais um. Mas esse aqui, esse primeiro, ele continua sendo o meu canto, o meu respiro. Porque foi aqui que eu me reconstruí e talvez seja por isso que eu defenda tanto áudio, sabe? Porque ele sempre, sempre, sempre foi o meu abrigo. E enfim, obrigada por ter dividido esse tempo comigo hoje. Eu sei que a vida tá corrida para todo mundo, né? E eu espero de verdade que essa minha história tenha te trazido alguma coisa boa também. E se você quiser ver mais vídeos assim, você já sabe onde me encontrar. Se cuide, fique bem e eu espero que a gente se veja de novo muito em breve. E aqui eu queria deixar os créditos especiais para o Milton, de 8 anos, na câmera 1 e acompanhando a mamãe no áudio, e para a Violeta, de 9 anos, na câmera 2 e cuidando da claquete. Mamãe ama vocês. Tchau!